Bom, pessoal, segundo o artigo do ótimo livro do Maurício Benevenuti, Desobedeça. Ele tem outros livros mais ou menos nessa linha, esse é o mais recente, acho eu. E a gente tem que fazer algumas reflexões aqui interessantes. Eu, no artigo passado, falei que no final o Maurício fala, olha, eu faço toda essa minha jornada, apresento tudo, mas o número de pessoas que eu consigo realmente mobilizar para que entrem nessa desobediência é muito pouco. E aí eu diria que a gente precisa fazer essa separação entre o que a gente está chamando de obedecedores e desobedecedores. É uma criação em cima do livro do Maurício. Então, o que acontece? E aí, trabalhando com o nosso titio Thomas Kuhn, que é o nosso guia para a gente poder pensar inovação. Engraçado que o livro do Thomas Kuhn é um livro muito pouco utilizado para inovação e para mim talvez seja um dos melhores ou talvez o melhor livro que fala sobre inovação. Porque ele vai mostrar que os processos são sempre caminham até um determinado ponto, chega a um determinado ponto que entra numa entropia, que ele chama de anomalia, e aí você precisa fazer um ajuste para entrar numa outra normalidade e depois fazer um ajuste para entrar numa outra normalidade. Ele fala de ciência, mas isso vale para tudo. Se eu faço isso na ciência, que é o conhecimento, isso vale para tudo. Então, o que acontece? E aí ele vai dizer que existem as pessoas que trabalham na normalidade. Ele já não entra nessa questão psicológica. E aí eu já estou entrando com essa questão psicológica, né, pedindo licença para o nosso querido Thomas Kuhn. Então, se eu tenho obedecedores, os obedecedores são as pessoas que se sentem muito confortáveis na normalidade. É um perfil em que a pessoa se sente bem. Então, quando eu falo obedecedores, parece que é um cara que talvez a gente pudesse, em vez de chamar de obedecedores, chamar de os normalistas, né? Os normativos, que trabalham dentro da norma, da continuidade, na incrementalidade. A gente vai achar um nome para esse perfil que seja um nome que não desperte nenhum tipo de emoção negativa nas pessoas. As pessoas precisam se sentir bem. Se ela é uma pessoa normativa, se ela trabalha na normalidade, na continuidade, na incrementalidade, a gente pode chamar de incrementalistas. Talvez seja interessante. E você tem os radicalistas e os disruptistas. Vamos lá. Radicalistas e disruptistas, que é outro tipo de pessoa. São pessoas que se sentem bem fazendo o que o nosso querido Maurício está sugerindo, desobedecendo, saindo do senso comum. Então eles vão trabalhar nas radicalidades e nas disruptividades. Eu vejo isso ao longo da minha vida profissional, pessoas que são assim. Algumas são radicalistas e outras são disruptivas. E essas pessoas gostam disso, querem isso. E eu estou constatando aí nas minhas mentorias que quando ela não faz isso, ela começa a ter problema. Ela começa a ter ela entra um pouco num curto-circuito, enquanto ela não está enfrentando situações que ela possa praticar as suas radicalidades e as suas disruptividades. Então é um perfil. São dois perfis. Então, diria para o Thomas Kuhn, Thomas, olha só, me desculpe aí chamar Thomas, né? A intimidade, mas o que acontece? Nessa ciência normal, nesse momento normal, nós temos a ação de um perfil de pessoas na sociedade.
que são os incrementalistas. Mas quando a gente chega numa determinada anomalia e aparece o tempo todo, em entropias, o pessoal precisa chamar os radicalistas e os disruptivistas para poder gerar uma solução e resolver o problema. Quando a pessoa tem aquele perfil que ela gosta da incrementalidade, ela tem determinadas características pessoais que faz com que ela se sinta bem ali, desse jeito. Bom, então, quando eu vou falar aqui dessa jornada de excelência, ou jornada de originalização, eu vou separar aqui nesse artigo a felicidade conjuntural e a felicidade estrutural. E olha só que interessante. A felicidade estrutural é quando você se coloca uma missão de vida. Tem uma frase nesse artigo, né, que eu coloquei o seguinte: tem gente que tem um projeto de vida e tem gente que tem uma vida com projetos. Então, esse projeto de vida é quando você abraça um determinado tipo de missão e de legado. Você faz uma análise da sua vida como um todo e você diz, cara, eu vou caminhar nessa direção. Um problema foco. E isso tem a ver com profissão, mas isso se desdobra, né, nas outras atividades, porque não adianta você ter uma profissão, mas ter problemas de relacionamento, você não conseguir se encaixar ali dentro se sentir bem, né? Então aquilo tudo complementa, tudo tem que ser um integrado. E aí eu separei ações que você vai fazer, e nesse livro ele fala sobre isso. Você separa o tempo todo e se pergunta, isso que eu vou fazer agora está agregando? Se você começa a dizer que tem um projeto de vida, e você começa a procurar uma felicidade estrutural, saindo das felicidades conjunturais, e você se pergunta, isso está agregando ou não está agregando? Está agregando ou não está agregando? E aí eu separei aquilo que agrega ao seu projeto de vida, caso você comece a ter você vai trabalhar com virtuosismo. Eu sempre agora estou me colocando. Isso é uma ação virtuosa ou é uma ação hedonista? Vai me agregar? Ou, se não atrapalhar, não tem problema. O que não pode é atrapalhar ou não agregar. E aí então você entra, né, em ações virtuosistas. Você vai optar o tempo todo pela virtuosidade, se afastando do hedonismo e fortalecendo o seu projeto de vida. Um pouco as minhas inspirações com o livro do Maurício. A gente vai seguir falando do livro dele. Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado, e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é um inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu
para isso quero ser